O segundo filho é o que viveu a difícil passagem, né? Ele destronou o primeiro e quando nasce o terceiro, ele deixou de ser o caçula também. Então, ele traz dentro dele aquela pergunta dramática, mas que é a missão dele mesmo. Quem sou eu? E quem são vocês, afinal de contas? Né? Ele encarna isso tudo com muita força. Né? Ele precisa se diferenciar. Claro que todos precisam, mas o segundo filho, é como se, né, encarnasse essa pergunta e esse processo de diferenciação de uma forma muito intensa. Então, ele tem a missão de ser o fermento da não estagnação familiar. Ele veio mesmo para craquelar as coisas, né, para romper. Aquele idílio, né, que eu acho que essa coisa, né, que fica, no primeiro momento, o primeiro filho assusta, eu acho que todo mundo fica grávida da primeira vez, né, a mulher e o pai. Nossa, né, tem um susto, mas tem uma coisa maravilhosa. O segundo filho, né, aquilo se estabelece por um tempo. Chega o segundo, rompe com toda aquela calmaria, tudo vai ter que ser reorganizado, tudo vai ter que ser refeito, né. Então, via de regra, esse segundo filho é aquele que quase sempre tem uma relação mais difícil com os pais, né, e com os próprios irmãos, e muito fácil com os avós, que a gente falou antes. Justamente porque os avós vão ser aquele continente de aceitação, de ternura que a gente comentou, de compaixão, e ali ele se sente muito melhor. Mas essa missão que ele tem, né, de ser o questionador é o máximo, sabe? É a missão espiritual dele, é o que ele veio fazer aqui. E a gente precisa entender isso, valorizar isso e ajudá-lo, né, a se conduzir nessa situação. Ele já fala do segundo filho, que a gente está vislumbrando a chegada de um terceiro, que a gente vai parar aí. Porque se a gente para no segundo filho, esse texto todo muda. Tá? Uma família de 3 tem um simbolismo, uma família de 4 tem outro, uma família de 5 tem outro. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, uma família de 3 tem o simbolismo de um idílio perigosíssimo, de um paraíso perigoso, ameaçador, assim, difícil, perigoso. Uma família de 4 é quando teria naturalmente uma espécie de estabilidade, de 2 pares, energeticamente. E a família de 5, que é um pentágono que mexe com o movimento. A família de 5, ela mexe com o movimento. Você tem 4 mais 1. Né? O terceiro filho, a gente fala de renovação, distensão e gratidão. Renovação, ele está mais tranquilo para poder experimentar, ele está mais tranquilo porque o ônus do primeiro e o ônus do segundo já foram vivenciados. Ele tem mais liberdade de experimentação, de renovar, de poder, e além do que é o caçula, né? Cabe a ele erros engraçados, cabe a ele falhas deliciosas, né? E renovar, trazer novos olhares, novos rumos, é menos pressionante para ele, né? Há uma distensão, né? E uma gratidão, uma vez que é um ônus. Sempre no primeiro filho a gente tem muito medo de errar, né? De como educar. No primeiro filho que a gente compra 500 livros, né? No segundo filho a gente não compra livro nenhum, ou compra só 1 ou 2, aqueles que faltavam, nenhum. No terceiro, então, a gente já dá os livros. Quando nasce o terceiro, a gente dá aqueles livros, a gente se desfaz dos livros. A gente está prestes a escrever um livro, entendeu? E não comprar livro. Então, de um modo geral, o terceiro filho ele está mais folgado para poder experimentar, renovar e ter uma experiência de ir além dessa, mas não com um ato heróico, mas como um ato mais leve e divertido. Assim. Sempre é mais divertido. Mais leve, mais divertido. Bom, mas eu vou falar rapidinho do filho único. E na verdade, né, ele vai ter aquela missão de diferenciação muito intensificada. Porque ele vai ter que viver o que os outros 3 a gente falou aqui representam. Ele vai ter que ser o conservador, o transformador e o criador do novo, tudo ao mesmo tempo, né? Então, é claro que o filho único, ele vem com uma necessidade muito grande para ser isso tudo, de ser ele mesmo, todos nós temos, mas isso é muito forte.
Para isso, ele vai precisar se conhecer. Caso contrário, ele não tem saída, né? Ou ele faz isso, ou ele sucumbe às expectativas, às exigências, até à amorosidade familiar, porque, né, todo mundo acha que ele é tão maravilhoso, tão incrível. Então, o filho único, ele precisa muito se perceber e se conhecer. Daí que aquela tradição que filho do único é mimado ou é egoísta, talvez denuncia um grande desvio, né, um grande rumo daquela criatura, a perda de rumo daquela criatura. Porque, né, a pessoa que se conhece, ela é o oposto de ser egoísta, né, e de ser mimado, enfim. Né, porque se conhecer é um ato de trabalho contínuo. Né. Mas o filho único tem essa, vamos dizer assim, eu acho que ele vem com, digamos assim, esse dharma, né, e de provocar nele daí esse autoconhecimento de alguma forma nos outros que estão em volta da família também, né, por conta daquela história de interação que a gente comentou aqui no início. E se a gente pudesse fazer uma grade final desses quatro situações de filhos, né? O primeiro filho traz a tese, o segundo filho a antítese, e o terceiro filho ele traz a síntese. E o filho único, tudo isso. O primeiro filho age. O segundo filho reage. E o terceiro assimila. O único, tudo isso. O primeiro filho, ele reafirma. O segundo questiona. E o terceiro experimenta. O filho único faz tudo isso. O primeiro filho, de modo geral, ele pode ser conservador. O terceiro filho, renovador. E o segundo fica no meio disso. E o filho único, tudo isso. O primeiro filho, o administrador. O segundo é o pensador. E o terceiro, o artista. O filho único é tudo isso. E por fim, é possível que o primeiro filho seja a lei. O segundo, a infração. E o terceiro, a experiência integrada. O filho único é tudo isso. Isso. Ou não. Ou então é a libertação. Que peso ou não. Esse ou não é bom. Até porque eu acho, sabe, que o desejo muito grande da gente fazer esse trabalho é a gente sair daqui com uma compreensão de que tudo que a gente viveu na nossa família, a gente promove na nossa vida, também para os nossos filhos e descendentes, é trabalho. É trabalho necessário para nos libertar, para nos deixar mais livres. Né? A gente tem no Xing um hexagrama, que eu acho que é o 37, que é o hexagrama da família, que fala meio assim, né? Se o filho for filho, se o pai for pai, se a mãe for mãe, se o avô for avô, se a avó for avó, tudo está em harmonia. Mais ou menos assim. E é isso, algo rápido, né? Leve, né? Simples, né? Não, mas a gente abre agora para conversar um pouquinho. Apesar do adiantado da hora, se vocês quiserem observar, perguntar, questionar, criticar, sei lá, é um bom momento agora, antes do término. Ao longo de todo o encontro, né, e tem uma questão que com certeza tem a ver com a minha história, mas eu acho que tem também a ver com a história de muita gente, que é a questão da família que abandona. E aí o abandono, né, até o Sérgio falou do pai, né, que ele não aguenta e vai embora e tal. Mas às vezes a própria família, né, a família como um todo não tem tanto vínculo.